Você já deve ter ouvido falar sobre lobisomens. Você pode ser o tipo de pessoa que não para pensar nisso, mas normalmente todos que moram em áreas rurais sempre presenciam, mais cedo ou mais tarde, coisas estranhas. Isto porque é relatado que no meio dos matos e florestas existe uma presença maligna e coisas misteriosas sempre acontecem com quem mora afastado das cidades. Não estamos aqui para te convencer que lobisomem existe, mas aqui vai um relato interessante. Joey Connor sempre morou em um sítio afastado, a mais ou menos uns 20 quilômetros da cidade mais próxima. Ele relata que sempre teve vários problemas com as suas criações, pois toda noite ele ouvia os seus animais muito agitados. E muitas das vezes ele presenciou as galinhas despedaçadas e várias penas espalhadas. Era como se um animal estivesse muito faminto e atacando por diversão, porque nem todas as galinhas que estavam mortas eram totalmente ingeridas. Joey conta que chegou a levantar várias vezes em meio à escuridão da noite para tentar caçar esse bicho, mas sempre que ele se aproximava, a criatura já não estava mais presente. Isso se repetiu por vários anos e Joey sempre se preocupou muito com isso, pois nunca conseguiu ver como era esta certa coisa. Ele desconfiava de raposas ou cachorros do mato, mas ele estranhava, pois já encontrou algumas pegadas no chão como se fosse humanas, só que com marcas de unha extremamente grandes. Joey então prosseguia sempre as suas rotinas, cuidando dos animais e de sua fazenda, e pela metade do mês ele trabalhava como guarda florestal. Ele sempre arrumava as coisas no sítio durante o dia, e por volta das 7 horas da noite, ele enfim saía para fazer as suas rondas em meio à escuridão. Ele passava várias horas andando e cobrindo áreas específicas que era ordenado a ele. Joey então relatou que nunca ouvia nada demais pelas florestas em que ele rondava e que só acontecia os incidentes no seu próprio sítio. Mas certo dia as coisas mudaram quando ele mais uma vez estava no seu período de trabalho. Era por volta das 2 da manhã, quando ele ouviu Joey conta que ficou aterrorizado, pois não haveria como ter lobos naquele lugar. E quando ele era criança, seus avós sempre diziam que já viram uma criatura estranha caminhando por aquele lugar. Ele então começou a se estremecer, pois o uivo estava bem perto dele. Joey então achou que seria melhor escalar uma árvore que havia ali e se esconder por um tempo entre os galhos. Após alguns minutos em cima da árvore, Joey começou a ouvir alguns passos no meio do mato. Era como se algo estivesse se aproximando da árvore. E de repente... Joey? O que você está fazendo aí em cima, Joey? Joey não era o único que trabalhava como guarda florestal. Pela área que ele cobria, havia mais 2 guardas. Ele sentiu um forte alívio porque pensou que o que se aproximava seria algo diferente. Ele então desceu da árvore e explicou o que viu. E o guarda disse para ele: Joey, não existem lobos por esta região. Eles migraram há muitos anos e não será tão cedo que eles irão aparecer novamente por aqui. Você deve estar imaginando coisas. Joey preferiu pensar que era coisa de sua cabeça, pois ele temia muito a esses seres contados nas histórias. Passou-se algumas semanas e Joey reparou que a criatura não estava mais atacando seus animais no sítio. Porém, ele sentia que a presença da criatura estava na floresta, onde estava rondando pela noite. E um certo dia, mais uma vez, Joey estava rondando por uma área que foi ordenado a ele, pois os seus superiores disseram que poderia haver alguma coisa agitando os animais naquele local. Joey não se lembrava mais sobre o lobisomem que estava temendo há algumas semanas atrás, e foi investigar o local. Chegando no local, Joey presenciou uma floresta bem silenciosa. Apenas escutava os sons dos ventos chacoalhando as folhas das árvores.
e entre as árvores ele viu uma lua bem grande. Joe ficou algumas horas andando pelo local para confirmar que estava tudo certo. Ele já estava decidido que iria sair daquele local, pois nada de anormal acontecia lá. Joey, eu acabei de te ver agora há pouco, Joey. Não achei que você estivesse cobrindo a mesma área que eu. Joey ouviu no radinho o seu colega de trabalho, mas Joey disse que não estava naquele local. Como assim não é você, Joey? Então o que foi que eu vi? Ah, merda. Mas o que diabos é aquilo? Joey ficou aterrorizado, pois sabia que alguma coisa tinha atacado seu colega de trabalho e, passando poucos minutos, os animais começaram a agitar novamente. Era como se algo incomodasse toda a vida animal daquele lugar. Porém, Joey não conseguia ver nenhum animal naquele lugar, somente os barulhos. E enfim, Joey ouviu mais uma vez o uivo, só que parecia que aquela coisa estava muito próxima dele e muito zangado. Joey não pensou duas vezes para novamente escalar alguma árvore no local e passou a observar calmamente para ver se encontrava aquela coisa. E foi quando Joey presenciou a criatura mais horrenda que ele já tinha visto em toda a sua vida. Aquela coisa parecia ter uns 2 metros de altura. Os seus braços e pernas eram muito grandes. Ele aparentava ser um humano, só que com muito pelo e com um rosto bem deformado. Eu não tenho dúvidas de que aquilo era um lobisomem. Joey foi dispensado do lugar onde ele trabalhava, pois o seu colega de trabalho tinha desaparecido. Aquela região foi isolada para investigações mais seguras e profundas. Joey então se mudou do sítio em que morava, pois sabia que não era mais seguro ficar por lá, já que aquela coisa estava mais agressiva que o normal.